Alô, alô, estudantes do meu lindo estado de Pernambuco, estamos de volta. Professor Marcelo Rocha, o seu professor rochedo aqui de Geografia. Esse é o preparatório do governo do estado de Pernambuco. Estamos juntos aqui com uma equipe maravilhosa, te preparando para o Enem e para os principais vestibulares. Então já compartilhe essa aula aí com a galera do terceiro ano, com o grupo da escola, com todo mundo que vai fazer vestibular. Já, né? Estamos pertinho. Mas dá tempo ainda de se preparar. A aula de hoje é um assunto muito importante para o Exame Nacional do Ensino Médio, não só para a prova de Ciências Humanas, mas também ali por algumas possibilidades de tema, de uma possível redação. Então é um tema-chave que vai abrir aí, despertar a tua cabeça para o repertório sociocultural. A aula de hoje é sobre geografia urbana. Então pega o papel, pega a caneta que a gente já vai começar, sem mais delongas. Quando a gente pensa em geografia urbana, o que vem logo na nossa cabeça é a ideia de cidade, né? Então urbano, cidade, embora a palavra cidade ela seja uma palavra aí com muitos conceitos que podem ser interpretadas de várias formas, né? Por exemplo, a ONU ela define ali que a cidade é uma área urbanizada com mais de 20 mil habitantes. Embora a gente no Brasil aqui a gente não use muito esse conceito, porque nós temos várias cidades aí abaixo de 20 mil habitantes, então não caberia muito para a gente. Mas também a gente precisa entender que a cidade ela pode ser usada ali como a área urbana de um município. É aquela velha história, nós estamos lá numa cidade qualquer e a gente diz, eu vou lá na cidade comprar alguma coisa que está faltando. E aí quando a gente diz eu vou lá na cidade, a gente está se referindo ali à parte central, né? Não cidade enquanto município, mas uma parte urbanizada, onde a gente vai encontrar comércio, onde a gente vai encontrar serviços. Então é uma outra aplicação da palavra cidade. Mas o conceito que eu mais gosto, esse que está aí na tela para vocês, é um conceito lá de Hatzel, um dos ícones aí tradicionais do início da geografia tradicional, que ele usa ali, a cidade é um adensamento contínuo de pessoas e habitações humanas, que ocupam uma considerável área do solo e que está localizado no centro das principais linhas de tráfego. Nesse caso ele está falando de tráfico de pessoas, tráfico econômico, tráfico no sentido de grande circulação. Então é um conceito bacana para a gente identificar a parte urbana de um município. E aí a gente já vai trazer alguns conceitos importantes para vocês. O primeiro deles que está aí na tela é o conceito de crescimento urbano e o crescimento de urbanização. Imaginem só, eu sou aqui morador do Recife. O Recife é uma cidade extremamente urbanizada, quase que a gente não encontra área rural. Se eu não me engano, eu acho que a gente nem encontra área rural no nosso município. Tem ali uma agricultura periurbana, né? Que a galera consegue produzir em meio à cidade, mas zona rural mesmo é praticamente inexistente. Mas se eu voltasse a 300 anos no Recife, o Recife já tinha ali uma área urbana bem definida, tinha alguns pontos de pessoas vivendo e praticando comércio, trazendo alguns serviços ali, embora fosse uma região ainda marcada pela presença de sítios, grandes fazendas, enfim, quem anda pelo Recife vê aqueles grandes casarões que é comum encontrar na nossa cidade. Mas percebam que ao longo desses 200, 100 anos, as cidades foram crescendo. Então, na medida que a população ia aumentando, os bairros iam se ampliando, os sítios iam dando lugar a casas, as casas depois foram dando lugar a prédios. Isso é crescimento urbano. Crescimento urbano se refere, sobretudo, ao crescimento populacional ali das cidades. Quando eu passo a usar a expressão urbanização, aí o conceito já é diferente. Urbanização é o momento em que a população urbana ela supera a população rural. Então imagine que o Brasil, desde que é Brasil, ele respira ali, ele vivencia um crescimento urbano, mas eu só posso dizer que o Brasil se urbanizou, que é aquele momento exato em que a população urbana superou a população rural. Isso foi registrado ali pelo censo de 1970. Então, naquela década, entre 60 e 70, a população vivendo em cidades ultrapassou o número de pessoas vivendo na zona rural. E aí ocorreu o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização
Então vejam aí, mais um exemplo aqui na prática. A gente pega aqui algumas cidades consideradas cidades antigas. Satal Yarruk, lá na Turquia, 7.000 anos antes de Cristo. Jericó, na região da Cisjordânia. Vejam que ali eu tenho muito parecido com o conceito que foi dito ali por Hatzel, conjunto de pessoas adensadas, ali tinham, cruzavam ali informações, a parte econômica. Então eu poderia chamar aí de uma cidade antiga. Mas se eu analisasse o contexto da região, pega ali o contexto da região de Jericó, a maior parte da população vivia ainda de agricultura, vivia de outras atividades sem ser atividades urbanas. Então isso aí é crescimento urbano. Mas quando eu analiso, por exemplo, Londres do século XIX, onde eu tenho uma população já vivendo do serviço, do comércio, vivendo em área urbana, e aí nesse caso entraria o conceito de urbanização. Uma observação, você está com o seu caderno, puxa aquela setinha de caneta colorida. A urbanização ela não segue o mesmo ritmo no mundo, porque ela está extremamente atrelada a um outro processo, que é o processo de industrialização. Então nós sabemos que a industrialização ela não ocorreu igualmente no mundo todo. Alguns países se industrializaram primeiro que outros. Então, se alguns países se industrializaram primeiro do que outros, alguns países se urbanizaram primeiro que outros, entende? Porque o processo de industrialização ele atrai pessoas para o entorno da indústria, né? É a mão de obra. E, obviamente, se eu tenho pessoas sendo atraídas pelo aquele trabalho assalariado que a indústria vai fornecer, essas pessoas vão precisar de comércio, de serviço, e ali você tem uma expansão de uma malha urbana. Então, os países desenvolvidos, eles se urbanizaram primeiro. Esse processo, no geral, sobretudo estou falando da Europa, dos Estados Unidos, ele ocorre após a Revolução Industrial. Então, ali já no século XIX, a gente tinha Londres, como exemplo, a maior parte da população vivendo em cidades. E aí, ao longo do século XIX, ao longo de todo o século XX, essas cidades foram crescendo, é um crescimento lento, gradativamente ruas foram sendo construídas, reconstruídas, modeladas, a rede urbana ela começou a se interligar, transporte, vias de circulação de pessoas. Por isso que hoje, quando nós olhamos para as maiores cidades de países desenvolvidos, por mais que elas sejam áreas urbanas tão grandes quanto qualquer outra, mas elas são, de certa forma, mais organizadas. De certa forma, elas são mais ordenadas, porque elas vivenciaram um processo de urbanização lento. Bora fazer uma breve comparação aqui agora com o Brasil. Então, você está vendo, por exemplo, uma imagem da igrejinha de Boa Viagem aí na tela, lá no início do século XX. Vejam que ao redor você está vendo coqueiros, você está vendo... Não tem uma grande população urbana vivendo ali como a gente conhece hoje. Ou seja, a gente já está no século XX e a maior parte das cidades brasileiras ainda eram cidades dedicadas à agricultura. O que significa dizer que o nosso processo de urbanização ele foi um processo tardio, porque nós vivenciamos uma industrialização tardia. Se você lembrar, o nosso processo industrial ele começa ali, ele ganha impulso nos anos 30, né, com a chegada de Vargas ao poder, com a criação de algumas indústrias de base. Depois ele vai seguindo ali com o JK durante o período do governo militar, com incentivo à indústria. Então nós temos esse momento pós-guerra, ou seja, metade do século XX, com um processo de desenvolvimento industrial brasileiro. E isso provocou o desenvolvimento urbano de boa parte das nossas cidades. Só que imagine quando a gente coloca aí na balança, seja Londres ou seja São Paulo, hoje são grandes áreas urbanizadas. A diferença é que Londres levou 150 anos para chegar no que ela é hoje. E São Paulo, Recife, qualquer outra grande cidade brasileira, fez isso em 50 anos. E aí esse processo intenso, esse crescimento por vezes desordenado, criou uma rede urbana deficiente. Hoje você que vive numa grande cidade brasileira, você consegue perceber a quantidade de obras para tentar corrigir algo deficiente ali, uma calçada, uma rua estreita. Então isso é normal numa cidade como a nossa,
porque, no caso do Brasil, porque o nosso processo de urbanização ele foi acelerado, foi recente, foi tardio, e isso causou aí grandes diferenças nesse processo de urbanização. Olha essa imagem, por exemplo, Boa Viagem hoje, nem parece o mesmo lugar, né, gente? Em 50 anos, a quantidade de pessoas que se deslocaram até esse bairro, a quantidade de prédios que nasceram, e aí, quando chegam as pessoas, é necessário ali um processo de desenvolvimento de infraestrutura urbana. Por isso que esse processo ele é muito marcado pela desordem nos países subdesenvolvidos. Coloca esse gráfico aí na tela que a gente vai perceber isso muito bem. Vejam, pode colocar a tela cheia. Bélgica, coloca lá, 1975. Vejam que quase 95% da população viviam em áreas urbanas. E aí, de 75 para 2015, a Bélgica cresceu um pouquinho ali, ó, de 95 para 98. Agora faça essa mesma comparação. 1975, olha a Índia, gente. 21% da população vivendo em cidade. Olha a China, gente. 17% da população vivendo em cidade. Olha o Brasil. O Brasil já tinha ali 61%, porque foi no censo de 70 que foi confirmada a primeira vez que a maior parte dos brasileiros vivem em cidade. Em contrapartida, imagina as cidades da China, elas cresceram ali em 30 anos, o que muitas cidades levaram um século para crescer. E aí, obviamente, isso foi acompanhado de uma série de problemas. A área de geografia urbana ela é muito interessante porque esses conceitos eles ajudam a você entender a dinâmica do espaço urbano e muitas coisas que a gente presencia no nosso dia a dia e não percebe. E aí, falando em conceitos, só para a gente encerrar aqui, eu queria que chamar a atenção para vocês de 9 conceitos que eu separei. Pode colocar aí na tela. Vou falar de forma bem rápida, mas eu aconselho depois você dar uma pesquisada mais aprofundada sobre esses conceitos. Conurbação. Por exemplo, quando 2 ou mais cidades elas crescem tanto a ponto de se integrar na mesma área urbana. Vamos dar um exemplo, São Paulo e Guarulhos, Recife e Olinda. Se você sair do Recife e entrar em Olinda, sair de Olinda e entrar no Recife, você nem percebe uma mudança na paisagem urbana, porque elas são integradas, elas são conurbadas. Beleza? A conurbação de 2 ou mais cidades vai formar um outro conceito que é a chamada região metropolitana, embora seja um conceito ali jurídico, ou seja, se tem uma lei para criar a região metropolitana, mas a região metropolitana nada mais é do que um conjunto de municípios conurbados, integrados, contínuos, ligados a uma metrópole. Metrópole, nesse caso, seria a cidade principal, a cidade-mãe, beleza? O segundo conceito ali, o conceito de megacidade. Megacidade, segundo a ONU, é um conceito quantitativo, basta ser uma cidade acima de 10 milhões de habitantes. A ideia de hierarquia urbana é um conceito muito interessante. Volta aqui para mim. Imagine que as cidades elas têm um poder de influência, uma polarização. Então você que mora numa cidade interior e vai prestando o Enem, certamente você vai ter que sair da sua cidade para estudar fora. Numa cidade maior, sei lá, numa cidade importante ali para sua região, porque na sua cidade possivelmente pode não ter universidade. A mesma coisa pode acontecer com outros serviços que você só vai encontrar em cidades próximas. Então você percebe que algumas cidades elas têm o poder de influenciar outras cidades, de polarizar, de comandar outras cidades e até mesmo uma região. Isso é a ideia de hierarquia urbana. Então, quando a gente pensa em metrópoles são cidades importantes para uma região. Eu penso assim, o Recife é uma metrópole, São Paulo é uma metrópole, Nova York é uma metrópole. Mas se fosse colocar na hierarquia, a gente percebe que essas cidades como Nova York, Londres, Tóquio, elas são metrópoles globais. Não que São Paulo não seja, mas elas têm um poder de influência no mundo inteiro, beleza? Então, um acontecimento ocorrido em Nova York, ele vai ser notícia no mundo todo, diferentemente de um acontecimento que aconteça numa cidade A, uma cidade B do interior. Então, é muito interessante essa ideia de hierarquia urbana. Cidades globais são cidades importantes para o mundo todo, como se fosse aí a metrópole global. Metrópole, cidade mais importante de uma região. Região metropolitana é um conjunto de municípios integrados à metrópole. Megalópole, um conceito importante. Megalópole é como se fosse uma conurbação de regiões metropolitanas.
A urbanização foi crescendo, que atingiu regiões metropolitanas diferentes, inclusive entre estados diferentes, e aí gerando uma chamada megalópole. Tem alguns exemplos no mundo, mas o mais tradicional utilizado aí nas provas é Boys Wash, que é a conurbação das regiões metropolitanas de Boston, Washington e várias outras regiões metropolitanas que estão ali no meio. É um conceito interessante de se pesquisar. Segregação espacial é um tema que eu queria convidar você para de repente escrever um texto sobre isso, dê uma lida sobre segregação espacial, e tente fazer uma redação sobre o tema. É um tema importantíssimo e que pode aparecer aí como um recurso de um repertório sociocultural. Então vamos tentar aí fazer esse treino, uma redação sobre segregação espacial. Então olhe para as cidades que estão em sua volta e vejam como ocorre essa segregação, ricos e pobres. É muito comum isso nos países subdesenvolvidos, ricos e pobres dividindo o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo que bairros mais infraestruturados, geralmente com mais segurança, com mais infraestrutura, com melhores comércios e serviços, são ocupados por pessoas de classes sociais maiores. Em contrapartida, bairros mais pobres carecem mais de infraestrutura. Segregação espacial, um conceito interessantíssimo. E gentrificação é um conceito moderno, recente, que pode aparecer também na prova. É quando bairros periféricos, degradados, regiões urbanas que ninguém valorizava, elas começam a receber investimentos que transformam aquele bairro, sobretudo para uma classe social maior. Então, por exemplo, o que vem acontecendo ali, se você é do Recife, naquela região central ali da região do Estelita, no Recife. A gente tem, por exemplo, um caso no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. O próprio centro do Rio de Janeiro foi feito um conjunto de transformações para as Olimpíadas, para a própria Copa, e ali gentrificou, trouxe para uma região esquecida, segregada, cheia de problemas, uma classe social maior, e com isso a população local ali, ela muitas vezes teve que sair porque o custo de vida ali aumentou. Então é um conceito bem interessante. Inclusive você pode colocar na sua própria redação sobre segregação espacial. Essa foi nossa aula de Geografia Urbana, espero que tenha te ajudado. Continue com a gente, que aqui no Prepara a gente tem uma equipe maravilhosa para te ajudar na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Um grande abraço, professor Rocha, valeu!